Me formei, quando e como eu começo a trabalhar? A gente decidiu fazer esse vídeo, afinal de contas, é um período do ano que tem muita gente se formando, mas ele não é restrito para você que está se formando agora. Eu diria que ele é um vídeo de utilidade pública para todo mundo que faz medicina, que se concluiu medicina. Afinal de contas, a gente vai discutir um pouquinho de como a gente vai se organizar, pensar no nosso dia a dia para ter uma saúde financeira, mas também um desenvolvimento técnico. Afinal de contas, se você não tiver em paralelo um desenvolvimento técnico, uma evolução técnica, muito provavelmente você vai chegar no seu limite logo de que você consegue trabalhar e daqui a pouco você está frustrado aí, reclamando da vida, reclamando da medicina. Então hoje é sobre isso que a gente vai comentar aqui no nosso vídeo no YouTube e eu te peço para se inscrever no canal, compartilhar, dar o like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que a gente possa aumentar ainda mais esse desenvolvimento da nossa medicina brasileira de verdade. Então vamos ao vídeo. Então vamos lá, pessoal. É claro que eu vou contar como que eu vivi, como que eu enxergo. E se isso servir para você, vai ser ótimo. Se você servir para pelo menos te provocar, também vai ser ótimo. Se servir para você questionar, vai ser ótimo. E se você não gostar, eu também não tenho o que fazer mais. Afinal de contas, eu estou aqui me dedicando ao máximo. Mas eu acho que mesmo se você não gostar, também vai servir para você. Então vamos lá. A pergunta é: me formei em medicina, como eu começo a trabalhar? Essa é uma pergunta dura, tá, pessoal? Porque quando você se forma, por exemplo, se você se forma no começo do ano, muitas vezes o seu começo de trabalho pode vir a ser a residência. Mas a gente sabe que a menor porcentagem dos médicos formados vão para a residência, até por uma questão de falta de vagas de residência. Então, a gente cai num problema crônico do Brasil, que o médico se formou, ele precisa trabalhar, muitas vezes ele não tem, eu diria que na imensa maioria das vezes ele não tem uma formação prática durante a faculdade, a faculdade não é organizada, por mais que ela tenha metodologias hoje práticas, mas ela não é organizada para você cair no mercado de trabalho. A gente tem uma frase que eu gosto de dizer muito: a faculdade te ensina medicina, mas não te ensina a ser médico. Então, quando isso acontece, a gente chega no mercado de trabalho, onde a gente tem algumas oportunidades de trabalho, e é um mercado até farto, mesmo que esteja aí passando por momentos mais delicados, mas ainda é um mercado farto, em que você tem algumas opções. Por exemplo, trabalhar numa UBS, trabalhar em emergência, trabalhar numa porta, no pronto-socorro, trabalhar numa UTI, quase sempre, trabalhar em, eventualmente, algumas unidades ambulatoriais. Quase sempre são esses 5 caminhos que a gente vai ter durante o início ali da carreira ou durante boa parte da nossa carreira. Justamente porque a medicina, pessoal, ela é uma especialidade, uma área de demanda gigantesca. Então, essas 5 áreas, elas contemplam essas demandas. E por isso, sempre vai ter, ou sempre estou sendo exagerado, mas provavelmente a gente vai ter ainda por muito tempo demanda nessa área para você entrar e começar a trabalhar nessas 5 áreas. Qual que é o primeiro equívoco que eu acho que a turma comete? Primeiro é achar, por exemplo, que UBS é mais seguro e mais fácil do que, por exemplo, um plantão numa urgência, um plantão numa porta, por exemplo. Por que eu falo que esse equívoco é um equívoco? Não que esteja errado de pensar que o plantão de urgência é um plantão que realmente é mais complexo, mas eu acho que quando a gente faz isso, a gente subestima a UBS. A UBS, a gente está lidando com, primeiro, uma grande quantidade de pessoas, com recurso limitado, com recurso, muitas vezes, até sociocultural um pouco menor, vamos dizer assim. Isso implica na sua capacidade de tratamento. Financeiramente, é uma população mais restrita, ou seja, você não tem tanta possibilidade de tratamento, tanto acesso, é complexo, é um ambiente muito complexo, talvez do ponto de vista ambiental, muito mais complexo que uma emergência. Então se engana o brasileiro, o médico recém-formado, que acha que ir para uma UBS é mais seguro. Talvez você só não esteja se preocupando tanto com o erro, porque numa emergência, quando você erra, você tem isso de uma maneira muito mais... acontece no seu plantão. E aí você sofre com isso. Mas a UBS não é um ambiente fácil. E é lá que a gente vai promover saúde. Então, independente do ambiente que você estiver da UBS, você tem que ter esse mesmo grau de responsabilidade. Logo,
a gente volta para o problema original, que é a formação médica, que tem sido uma formação com uma qualificação para prática, na nossa opinião, minha e de várias outras pessoas, uma formação que tem deixado a desejar nesse aspecto. Mas ok, Gabriel, eu preciso trabalhar. Eu me formei, eu preciso gerar renda para minha família, eu investi muito tempo e dinheiro na faculdade, como eu faço? Veja, não tem como, você não vai fugir, eu não estou falando para você não começar. Mas a primeiro insight que eu te dou é: não exagere na carga de trabalho no seu início de trabalho. Então, ou seja, não faça plantões de 24 horas, muito menos de 36 horas, 48 horas de maneira alguma. Não encha demais o seu plantão, sua carga horária semanal de plantão ou de UBS, porque você vai precisar de tempo para conhecer aquele ambiente, vai precisar de tempo para amadurecer e principalmente para estudar, para evoluir. Então a primeira coisa é: não preencha demais a sua agenda. Segundo ponto importante: procure locais que você tenha uma estrutura de apoio. Veja bem o que eu falei: estrutura de apoio. Não quer dizer que você precisa ter um lugar, trabalhar no Albert Einstein. Até porque quando você estiver no começo da sua carreira trabalhando em locais com alta capacidade de recurso, provavelmente esses locais vão ser ainda mais complexos do ponto de vista de atendimento. Então, você precisa ter recurso de apoio. Eu quero dizer com isso, você precisa entender que para determinada população, para aquele caso, você vai ter, no mínimo, um chefe, um coordenador, alguém que consiga te trazer caminhos, ou que você tenha uma estrutura mínima de multidisciplinar. Entenda que eu não estou falando para você ter ressonância, tomografia, nem mesmo laboratório. Eu estou falando estrutura de apoio técnico-científico, de apoio multidisciplinar. Isso é muito importante, porque a maioria das situações você consegue resolver com baixo recurso. Mas, se você está no começo da sua carreira, esse baixo recurso ele vai te deixar mais assustado. E sabendo que você tem apoio, uma estrutura de apoio para desenvolver uma boa prática, para se desenvolver, sem sombra de dúvidas, isso vai fazer a diferença no seu início de carreira. Terceiro ponto, e aqui é muito particular: tome cuidado com o que é ambição e o que é ganância. A ganância, o médico se ele começa a trabalhar, e você geralmente forma com uma idade mais nova, né? Você tem gás de trabalho, você quer trabalhar, você começa a ter muito recurso financeiro. Se o plantão paga mal, não paga, não importa. Você vai gerar tantas horas que você começa a ter um recurso financeiro que muitas vezes você não tinha há muito tempo. Ou nunca teve. Então, isso vai te dar um gatilho de: poxa, eu quero produzir mais, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma roupa, eu quero poder viajar, eu quero... Enfim, vai te estimular. Isso é bom, isso não é ruim. Só que a partir do momento que você, ainda sem capacidade, ainda sem orientadores, ainda sem desenvolver esse cunho de médico, não só de medicina, esse cunho prático, se você exagerar nessa sua ganância, vamos dizer assim, passar da ambição para a ganância, ou seja, querer fazer aquilo de maneira irresponsável, mesmo que de maneira inconsciente, mesmo que você não seja uma pessoa responsável, muitas vezes o estímulo financeiro faz isso na gente. Mas aqui eu deixo esse insight: não, tome muito cuidado com esta ganância. Porque você começou a carreira agora, vai te abrir um mar de possibilidades financeiras e você vai precisar ser muito responsável para que você não pegue locais que você não tem essa capacidade de apoio, para que você não pegue locais que são muito acima do seu conhecimento técnico, para que você não pegue muitos plantões seguidos e isso bloqueie e atrapalhe o seu desenvolvimento. Então essa é um terceiro insight muito importante. Quarto insight fundamental: hoje em dia, graças a Deus, a gente vive a era da tecnologia, pessoal. A gente vive a era da internet. Então, se você puder ter mentores, se você puder ter um network, uma rede de apoio, mesmo que seja de colegas, você precisa entender isso.
A gente não está mais sozinho dentro da medicina, a gente tem condição de ter apoio de várias formas. Então, essa construção de networking é muito importante. É muito importante. Então, se você começou a trabalhar, eu não tenho como te falar se você tem que pegar 10 plantões ou 20 ou 30 plantões. Mas eu preciso te falar que você precisa construir a sua rede de networking junto com aqueles outros insights que eu falei anteriormente, porque isso você vai trazer segurança ao paciente. Isso é fundamental, trazer segurança ao paciente. Eu não digo que você não tem que se expor. Você tem que se expor. Quem não pode ser exposto é o seu paciente. E como que eu me exponho sem expor o paciente? Como eu trabalho para produzir, para poder ter minha receita, meu recurso. Afinal de contas, eu me formei como médico. Segue essas dicas que eu falei, segue esses insights que eu falei para vocês, que eu tenho certeza que esse é um caminho muito legal, muito seguro. Tem várias outras questões, a gente pode conversar bastante, mas esse vídeo vai ficar muito longo e eu não gostaria que ele ficasse. Então, se você tiver interesse em trazer sua dúvida, em trazer sua pontuação, coloca aqui nos comentários, a gente vai discutir sobre isso. A gente pode nos encontrarmos nos outros canais de WhatsApp, nas mentorias que temos, enfim. O fato é, eu gostaria de trazer esse vídeo para ver se eu consigo despertar essa provocação de que você tem que tomar muito cuidado no seu início da carreira para não começar a trabalhar demais e parar de se desenvolver. Isso é o grande problema da medicina brasileira hoje. Nós vivemos num país em que ainda há oportunidade para médico desqualificado. Então, ou seja, oportunidade provavelmente você vai ter. A pergunta é, você quer ser desqualificado? Você quer ser um médico ruim? Porque se a resposta for não, e eu acredito que ela vai ser não, você precisa urgentemente entender que sua quantidade de trabalho não pode bloquear a sua condição de evolução. Essas duas coisas têm que andar junto, tá bom? Forte abraço, espero encontrar vocês no próximo vídeo. E se esse vídeo fez sentido para vocês, compartilha, comenta, bora para cima. Abraço!